Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, numa palavra poderosa a seu favor, com o objetivo de levar ao seu coração, ao seu lar, à sua família, a poderosa bênção de Deus, pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, e as verdades do Evangelho. O Evangelho que liberta, o Evangelho que salva o mais vil dos pecadores, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta, o Evangelho que traz para todo homem que crê uma nova identidade, a identidade de um filho ou de uma filha de Deus. Esse é o propósito da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente para todo o Brasil. Você poderá estar divulgando este programa para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Poderá também estar visitando o site da nossa igreja, www.quadrangularidependente.com.br. E assim você terá em nosso site vídeos para o seu conhecimento espiritual. Nós temos muitos estudos para que você possa ter conhecimento da palavra de Deus, para que você não seja enganado, não seja enganada pelos falsos profetas, pelas heresias, por aqueles que traz um outro evangelho muito combatido pelo apóstolo Paulo. Inclusive, toda a carta aos Gálatas é dedicada a este confronto do apóstolo Paulo contra um outro evangelho que estava sendo levado para toda a Galácia. E nos dias de hoje, em pleno século XXI, há uma necessidade de buscar as verdades do Evangelho. Você que me assiste, você tem uma alma preciosa. O Senhor Jesus veio para buscar e resgatar o mais vil dos pecadores. Não importa qual seja a sua condição, não importa qual seja a sua necessidade. O importante é você crer que o Senhor Jesus realizou uma obra lá na cruz do Calvário por você, para que pudesse prover a tua salvação, o perdão dos teus pecados. E isto ocorre quando você passa a crer mediante as verdades da palavra de Deus. E você também poderá me apoiar com este propósito, levando estas verdades da palavra de Deus através deste programa, com a sua oferta para manutenção deste programa. Precisamos do seu apoio, precisamos da sua ajuda. Qualquer oferta que Deus tocar no seu coração, você poderá ofertar através da Caixa Econômica Federal, agência 0145, a conta corrente 504 400 dígito 0, a operação 003, Igreja Quadrangular Independente. E depois você poderá nos enviar o seu comprovante de depósito através do nosso e-mail, quadrangularinde@gmail.com.
hotmail.com, e estaremos orando por você, e a bênção de Deus será por sobre a sua vida. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Obrigado, Jesus. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, e teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois o teu amor não falha. Não. Difícil era eu caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas o teu amor não falha. E nunca falhará. Ei, pois tu és o mesmo pra sempre, e teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não falha. Se tu és o mesmo pra sempre, e teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem, ela vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. O teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Levante as suas mãos, tu fazes tudo coopere para o meu bem. No livro de Números, capítulo 14, nos fala que os israelitas querem voltar para o Egito. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel
murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemo-nos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Números capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 9. Aqui deparamos com uma situação desesperadora do povo de Israel. Aquele povo que havia sido tirado do Egito com a mão forte, com a mão poderosa do Deus vivo, do Deus criador dos céus e da terra. Isto em decorrência aos espias, 12 espias que foram espiar a terra para trazer notícia de como era a terra. Esta terra prometida ao povo de Israel, que fora tirado da escravidão do Egito, 400 anos estiveram escravos no Egito. E agora, o Senhor Deus, pela aliança que fizera com Abraão, de abençoar toda a sua descendência, cumpriu a sua palavra, tirando este povo da escravidão do Egito, através de Moisés e Arão. Agora, quando chegaram a esta terra, que anteriormente Abraão havia andado por toda esta terra. Então, por toda a terra que Abraão andou, foi a terra que Deus prometeu à sua descendência. Agora estava no momento deste cumprimento, estava no momento de Deus introduzir este povo nesta terra, que era habitada por outros povos, mas estes povos que moravam na terra eram povos idólatras, povos que adoravam outros deuses, povos que tinham grandes exércitos, grande força de batalha. Por isto, os 12 espias, quando regressaram, nos relata o capítulo 13, 10 deles trouxeram um relatório pessimista. Tão somente Calebe e Josué, que no versículo 30 e 31 do capítulo 13, diz: então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos
animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Hoje, você que tem a sua fé no Senhor Jesus Cristo, qual é a sua condição? Qual é a sua situação da sua fé? Porventura, você está acreditando nos falsos profetas que estão trazendo uma mensagem mentirosa? O profeta Ezequiel, no capítulo 13 do seu livro, fala sobre os falsos profetas do seu tempo, que estavam profetizando mentiras, que estavam profetizando em nome do Senhor Deus, mas estavam profetizando segundo o desejo dos seus corações. Ou seja, o Senhor Deus não havia mandado aqueles profetas profetizar mentiras. No dia de hoje, Deus também não mandou estes falsos profetas que estão falando no nome de Deus, falando no nome de Jesus, e estão distorcendo o evangelho, estão trazendo um outro evangelho, aquele que o apóstolo Paulo combateu veemente com a carta aos Gálatas, quando estava sendo introduzida um evangelho, um outro evangelho, não aqueles que os apóstolos pregaram, não aquele que o apóstolo Paulo pregava, mas um evangelho que estava vinculado com o judaísmo, com a lei de Moisés, com a prática da circuncisão, com a guarda de sábados. Isto, para os gentios e para o evangelho de Cristo, não era aceitável e não é aceitável até os dias de hoje. Muitos que ainda estão vinculados e querem introduzir a mentira do evangelho, falando de Deus, falando de Jesus, mas ao mesmo tempo invocando a lei de Moisés para que seja praticada, dizendo que, inclusive, que nós, cristãos, que adoramos a Cristo e temos o domingo como o dia da vitória, o dia da ressurreição, fazem eles uso de uma estratégia diabólica para combater o evangelho, dizendo que o domingo, segundo a língua inglesa, é Sunday, e Sunday é sol. Isso alegam eles, que nós adoramos o Deus Sol. Só que eles se esquecem que na mesma língua, o sábado é Saturday, e isso significa Saturno. Portanto, eles estão pecando veemente, porque eles estão adorando o Deus Saturno na guarda do seu sábado. O evangelho não é polêmico, o evangelho não é combate, mas sim um combate contra as trevas. Na carta aos Efésios, capítulo 6, o apóstolo Paulo declara que a nossa luta
A nossa batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra os anjos da maldades que estão nos lugares celestiais, no meio da igreja. Porque estes espíritos da mentira, esses espíritos que falam de Deus, falam de Jesus, mas que combatem a palavra, combatem o evangelho. Jesus vivo, ressuscitado, é a vitória do evangelho, é a vitória de todo crente, todo cristão verdadeiro que adora e que serve a Cristo. A ressurreição é o fundamento do evangelho. Se Cristo, diz o apóstolo Paulo, não houvera ressuscitado, seria vã a nossa fé. Cristo ressuscitou. E qual foi o dia que Cristo ressuscitou? O primeiro dia da semana. E qual é o primeiro dia da semana? É o domingo. Lemos no livro de Atos dos Apóstolos que os apóstolos, a igreja, elas compartilhavam da ceia do Senhor, que foi ordenada por Cristo no primeiro dia da semana. Eles se reuniam no primeiro dia da semana. Eles não eram judeus que se reuniam na sinagoga no dia de sábado. O apóstolo Paulo, e como Cristo também, fez uso das sinagogas para anunciar uma verdade, a verdade do evangelho. Cristo anunciou nas sinagogas a graça de Deus que estava sendo revelada e apresentada a todos os homens. O apóstolo Paulo fez uso da sinagoga porque ali era o lugar em que se debatia todos os assuntos religiosos. Você não pode aceitar, assim como os 10 espias, eles contradizeram o povo de Israel em mentiras, dizendo que aquele povo que estava naquela terra não poderia ser conquistado, ao passo que Josué e Caleb declarava que o Senhor era Deus poderoso para entregar aquele povo, para destruir os gigantes, para entregar aquela terra, porque era promessa do Senhor. Não ouviram Josué e Caleb, e neste capítulo 14, o povo chorou. Chorou porque eles creram na mentira. Se você não crer na verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, se você não renunciar aos seus ídolos, não renunciar aos deuses que você conheceu e tem servido, para se arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo como Senhor da sua vida, Salvador da sua alma, você fará como este povo, vai chorar, vai clamar de medo, porque eles não tinham a fé neste Deus vivo, embora sendo tirados com milagres e maravilhas, embora tendo atravessado o mar vermelho de pé enxuto, embora sendo conduzido pelo deserto, durante o dia tinha uma nuvem que os cobria para a proteção do sol, e à noite tinha uma coluna de fogo que os guiava. Mesmo assim, não foi suficiente para que aquele povo pudesse crer neste Deus poderoso. Nos dias de hoje não é diferente. Nós estamos no século 21 e o avanço espiritual ainda não acontece, porque as pessoas ainda estão envolvidas na idolatria, as pessoas estão envolvidas na feitiçaria, na macumbaria, as pessoas estão envolvidas na consulta aos mortos, mas não abre o coração para crer num Cristo vivo, num Cristo poderoso. Este povo, eles colocaram os filhos, as mulheres como escudo, que seriam mortos. Na verdade, como castigo, eles não entraram na terra prometida. Eles ficaram 40 anos andando em círculo no deserto, até que todos este povo pereceu. E os seus filhos, que eles disseram que iam ser mortos,
é quem entrou na terra prometida. Então somente entrou Josué e Calebe junto com estes filhos, porque eles creram na palavra do Senhor. E se você crer no Senhor Jesus Cristo, você tem a bênção não só para esta vida, você tem a bênção para a salvação da sua alma, você tem a bênção para a sua eternidade. Não permita que os falsos profetas, que as mentiras desse falso profeta venha perturbar a tua fé, você que já crê e serve o Senhor Jesus. E se você ainda não crê, ainda não serve, este programa tem este propósito de despertar o seu coração para você arrepender dos seus pecados e aceitar a Jesus Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua alma. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Quero orar com você. Senhor Jesus, de todo o poder, Senhor, de toda a graça, juntamente com esta vida, ó Deus, que se coloca diante da tua presença agora, com esta casa, com este lar, com esta família que está crendo nesta tua palavra, que está crendo, Senhor Jesus, que tu és o Deus vivo, tu és o Deus poderoso, tu és o Deus que perdoa os pecados, tu és o Deus que salva o mais vil dos pecadores. Toca nesta hora, por sobre cada coração, por sobre cada entendimento, por sobre cada vida, e que o teu Espírito Santo possa estar realizando uma grande obra neste coração. Toca nesta casa, toca neste lar, toca nessa família, vem de encontro a cada necessidade, vem dar a bênção para a solução dos problemas, para a cura da doença, da enfermidade alojada sobre este corpo. Em o nome do Senhor Jesus, eu repreendo o espírito da doença, o espírito da enfermidade, o espírito da incredulidade. Sai deste corpo, sai dessa mente, sai dessa vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu oro e abençoo para a sua glória. Amém. Volte a estar conosco no próximo programa Cristo, Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor. E aqui em Poços de Caldas, visite as nossas igrejas, a igreja sede, Travessa Francisco Salles, número 90, ali no estacionamento da antiga Policlínica Central, e também na rua Nico Duarte, 575, às quartas, sábado e domingo, às 19h30, sempre numa bênção poderosa a seu favor. E na igreja sede, terça, quinta, 19h30, domingo, às 18h30.